Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, amigas, olá, amigos. Este é o vosso programa Conexão da Fé. Neste programa procuramos ligar-nos com Deus, saber qual é a vontade deste Deus que é bem real. E Deus deu-nos um instrumento simples, mas também precioso, para entendermos a sua perfeita vontade para nós. Esse instrumento é a sua palavra. E na Bíblia temos todas as respostas para todas as perguntas para viver uma vida, aquela vida que Deus quer que nós vivamos. Hoje temos este tema. O tema é podemos ser perfeitos? E este tema é um pouco provocador. Podemos ser perfeitos. A nossa atitude inicial seria dizer não, nunca poderemos ser perfeitos. De facto, isso é perfeitamente natural. Estamos de tal forma conscientes das nossas limitações que esta ideia de atingir a perfeição parece algo tão distante que ficamos um pouco confusos. As palavras são do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Então Jesus deu-nos uma ordem, um mandamento para sermos perfeitos. Jesus espera que nós sejamos perfeitos. Eu confesso que estou a provocar um pouco as vossas reações. Certamente não me ouvirão dizer nem ensinar que neste mundo, ou seja, deste lado da glória, que nós poderemos algum dia atingir a perfeição. Vamos falar um pouco mais sobre isso durante este programa. Mas, no entanto, as palavras de Jesus continuam a ressoar-nos nos ouvidos. Sede perfeitos, Jesus ordena. Então, de que forma é que Jesus quer que nós atinjamos este mandamento? Como é que nós vamos colocar em prática, uma vez que nós queremos cumprir todos os mandamentos que o nosso Deus nos dá na sua palavra? Vamos ler os versículos que acompanham este mandamento do Senhor Jesus. Na sua palavra, então, ele diz-nos em Mateus capítulo 5, se formos ver o versículo 45, ele diz: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Este mandamento do Senhor Jesus vem acompanhado de um desafio para colocarmos diante dos nossos olhos a graça de Deus. E vamos falar um pouco sobre a graça de Deus. Mas o pensamento principal será este: o caminho para a perfeição está na aplicação diária nas nossas vidas do conceito da graça. Em primeiro lugar, gostaria que nós pensássemos um pouco, e esta passagem chama a nossa atenção para isso, para a graça de Deus
na criação, naquilo que está criado. Voltando ao versículo 45, vemos estas palavras: porque Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, segundo o seu imenso poder, tudo aquilo que nos rodeia, que nós vemos nos céus e na terra, tudo isso está no controle perfeito de Deus. Aprendemos aqui, nesta passagem bíblica, que é Deus que faz, que é Deus que permite que o sol se levante a cada manhã. Nós partimos do princípio que é uma coisa natural, estamos tão habituados que o sol se levanta a cada manhã que nós nem sequer pensamos que, se fosse essa a vontade de Deus, o sol não se levantaria. Também aprendemos neste versículo que é Deus que faz com que a chuva caia. É Deus que faz com que a chuva caia. A própria pluviosidade, a própria a chuva que rega os nossos campos, que nos fornece a água que precisamos para a vida, até esse simples mecanismo está nas mãos de Deus. É interessante vermos como as pessoas atribuem os fenómenos que os rodeiam e chamam-lhes os fenómenos da natureza. Chamam-lhes os atos da mãe natureza. Mas a verdade que nós aprendemos aqui também é que todas essas coisas estão nas mãos de Deus. Aprendemos também aqui que Deus faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. E faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. Aprendemos então aqui que existem dois tipos de pessoas. Se virmos toda a palavra de Deus do começo ao fim, vamos chegar à conclusão que no mundo inteiro apenas existem estes dois tipos de pessoas. No mundo inteiro apenas existem bons e maus, justos e injustos. Eu posso acrescentar, no mundo apenas existem aqueles que estão perdidos e aqueles que já estão salvos. Pode perguntar a minha amiga e o meu amigo, pode perguntar como é que alguém que está perdido pode encontrar salvação. Ou então pode ainda estar a perguntar porquê é que a pessoa está perdida. Bem, a Bíblia ensina que todos nós somos pecadores. Todos já existe um Deus santo que tem um padrão de justiça que é perfeito. E todos nós já falhamos perante o padrão de justiça perfeito de Deus. A Bíblia ensina-nos isso quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Diz a Bíblia que todos então falharam em relação a este padrão justo estabelecido por Deus. Deus é tão santo que nós já todos falhamos. A Bíblia ensina-nos que quem falha em um só dos mandamentos de Deus é aos olhos de Deus, porque Ele é tão santo, é como se tivesse já falhado em todos os mandamentos. Então, talvez esteja a pensar, então a Bíblia diz que são todos injustos. A Bíblia diz que estamos todos perdidos. E a verdade é que, por nossas próprias forças, naquilo que depende de nós, sim, estamos todos perdidos. Então, como é que Jesus fala sobre maus e bons, sobre justos e injustos? Porquê é que Jesus fala nessas duas categorias de pessoas se nós estamos todos perdidos, se já todos falhamos diante de Deus? Jesus fala nas duas categorias de pessoas porque Jesus é Ele próprio o Salvador. E então nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, mas Jesus cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Então, se existem justos,
Jesus falando naquele momento, Jesus com certeza estava a pensar, quando falou em justos, estava a pensar em alguém. Não em pessoas que se justificaram a si mesmas, que se salvaram a si mesmas, mas Jesus estava a falar daqueles que já tinham sido justificados. Esses são aqueles que aceitam o caminho de salvação que Deus abriu. E esse caminho é Jesus Cristo. Meu amigo, a minha esperança é que você também, todos aqueles que me ouvem nesta emissão, é que você coloque a sua esperança na pessoa de Jesus Cristo. E você que porventura está perdido, hoje mesmo, neste momento, possa pedir perdão dos seus pecados a Deus e receber Jesus Cristo e só Jesus Cristo para ser o seu eterno Salvador. Quando você faz isso, como eu fiz há uns anos atrás, quando você dá esse passo recebendo a salvação, você que era mau, passa a ser bom pelo poder de Deus. Você que era injusto, irá ser justificado, coberto pelo sangue de Jesus. Mas aqui, nesta passagem, o que vemos aqui é a graça de Deus estendida àquilo que Ele criou, à sua criação. Deus faz com que o sol se levante, Deus faz com que o sol se levante a cada manhã para beneficiar quer justos como injustos. Quer maus como bons. A chuva cai na estação certa para benefício não só daqueles que já são dele, mas Deus, na sua graça, continua a beneficiar dia após dia, continua a garantir as condições de sobrevivência, mesmo daqueles que o rejeitam, mesmo daqueles que dizem: Senhor, eu não quero ter nada a ver contigo. Aí vemos a graça de Deus. Nesse pequeno pormenor, nós vemos a graça de Deus. Simplesmente observando a criação, vemos a graça de Deus. O livro de Romanos diz-nos que nós, pela observação das coisas que estão criadas, chegamos à conclusão e vemos claramente realidades invisíveis. Pelas coisas que estão criadas, nós entendemos o poder, entendemos a divindade, entendemos a soberania. E aqui Jesus ensina-nos que nós, pelas coisas que estão criadas, nós aprendemos sobre a graça de Deus. Porque mesmo sobre aqueles que o rejeitam, Deus continua a fazer cair a chuva que eles precisam para sobreviverem. Tudo isto para que um dia, se eles o rejeitarem até o fim, para que um dia não haja desculpas. Esta é a graça de Deus estendida a todos na sua criação. Há pessoas que têm alguma dificuldade em saber o que é a graça. A graça significa simplesmente é um favor não merecido. É algo que recebemos que nós nunca poderíamos merecer. Houve alguém que comparou a graça assim. Imaginem uma criança que numa brincadeira com uma bola chuta a bola exatamente contra a janela. É uma situação que já aconteceu muitas vezes. E naquele momento o chute foi tão forte que partiu o vidro daquela janela. Bem, a criança fica embaraçada, envergonhada. Aparece o dono da casa e começa a ralhar com a criança e diz: este vidro é um vidro muito caro. Eu tive de fazer especialmente. Este vidro tem um valor muito mais elevado do que aquele que tu podes pagar. E aí chega um senhor que vê aquela situação, vê como a criança está triste, arrependida por aquilo que fez. E este homem diz assim ao dono da casa: eu ofereço-me para pagar o custo em lugar desta criança. E nós podemos pensar: é isto, é graça.
Não. Isto é aquilo que chamamos de misericórdia. Misericórdia de Deus é quando nós não recebemos um castigo que deveríamos receber. E o pagamento que estava em dívida seria o castigo daquela criança. Depois aquele homem olha para aquela criança a passar um dia muito difícil e aquele homem diz assim: toma este dinheiro e vai comprar um gelado. Isto sim é a graça. Sabem, pela graça de Deus, nós não só não recebemos aquilo que merecemos, porque nós, por causa do nosso pecado, o nosso pecado diante de um Deus tão santo, por causa do nosso pecado, o que nós merecemos é a morte eterna, é a separação de Deus. Não só, pela graça de Deus, não só não recebemos aquilo que nós merecemos, como ainda recebemos muito para além aquilo que nós não merecemos. Pensem em todas as bênçãos do céu que estão reservadas para os filhos de Deus. Em Cristo aprendemos, somos adotados na família de Deus. Jesus disse que iria preparar-nos uma mansão. Jesus prometeu que nunca nos deixaria. Tudo isso faz parte da graça de Deus, porque nós nunca merecemos, nem vamos merecer tudo aquilo que Deus faz por nós. Deus tem grandes planos para nós. Ele começou em nós uma obra maravilhosa. E então, quando Jesus nos diz para sermos perfeitos, temos a oportunidade de aplicarmos a graça dele às nossas vidas. Da mesma forma que ele é um Deus gracioso, quer para bons como para maus, quem sabe você tem a oportunidade de mostrar bondade esta semana com alguém que pensa que não merece a sua bondade. Quem sabe você pode perdoar alguém sem que essa pessoa se sinta digna de receber o seu perdão. Quanto mais nós aplicarmos graça, favor não merecido, quanto mais aplicarmos graça nas nossas vidas e através de nós, mais próximos vamos estar daquela perfeição que Jesus quer para nós. Em segundo lugar, também queria que percebêssemos a graça de Deus aplicada. Vimos a graça de Deus na criação, mas também podemos ver a graça de Deus aplicada. O versículo 46 diz: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E então Deus chama-nos para aplicarmos a graça. Jesus dá grande valor a que as pessoas pratiquem amor umas para com as outras, demonstrem amor umas para com as outras. E o exemplo que ele dá aqui é de as pessoas se saudarem. Ou seja, as demonstrações de amor devem ser públicas. Agora, o exemplo que vemos aqui nas palavras de Jesus é muito pertinente. Porque nós podemos receber estas palavras e pensar assim: bem, Jesus quer que eu cumprimente os outros? Certamente, irei cumprimentar. Jesus quer que eu demonstre carinho, atenção pelos outros? Certamente, acho que é boa ideia. Mas aí Jesus acrescenta: mas eu quero que demonstres carinho, atenção, quero que demonstres amor, quero que mostres o amor de Deus, a graça de Deus aplicada na vida daqueles de quem não gostas. Podíamos dizer: certamente eu vou começar a saudar, mas apenas aqueles de quem eu gosto. Jesus diz: qualquer um é capaz de fazer isso. Isso não será demonstração de coisa nenhuma.
Isso não é caminho de perfeição e isso não é demonstração da graça de Deus. O mundo tem sempre aqueles que rejeita. Existem aqueles no mundo, e existiam nos tempos de Jesus, e Jesus disse: sempre os tereis convosco. Aqueles que são os rejeitados. Aqueles que mais ninguém parece se importar com eles. Há quem os chame os invisíveis da sociedade. Pois, precisamente esses, Deus está aqui a desafiar-nos para demonstrarmos amor e estendermos a graça de Deus àqueles que mais ninguém parece se importar com eles. Aí sim poderemos colocar em prática a graça de Deus. Aí sim poderemos começar a ser perfeitos. A entrar no caminho da perfeição. Aí sim. Eu lembro-me, na cidade de Albufeira, no Algarve, na nossa igreja ali foi começado um trabalho de atenção àqueles que vivem na rua. Um trabalho de atenção àqueles que vivem longe das suas famílias, sem emprego e que, por várias razões, encontram-se em situações muito, muito complicadas. Estamos a falar de um grupo de pessoas que os outros, quando passam por eles, tentam desviar-se. E Deus colocou no coração daquela igreja em Albufeira começar a olhar para essas pessoas. Eu recebi há pouco tempo, há alguns dias atrás, uma mensagem de um jovem que foi alcançado através do trabalho da igreja da Albufeira ali. E esse jovem que vivia em condições muito más, vivia completamente rejeitado por tudo e por todos, tinha se afastado da família, dos amigos. Esse jovem encontrou Jesus. E Jesus mudou a sua vida e eu tive o prazer, não há muito tempo, de batizar esse jovem. Esse jovem escreveu-me e disse assim: Pastor Marca, eu tenho agora um emprego, vou começar um estágio numa empresa. Passei no exame da carta de condução. E tudo isso porque alguém resolveu estender a graça de Deus a essa pessoa. É difícil nós imaginarmos tudo o que Deus pode fazer se nós nos deixarmos ser usados por Ele. Demonstrarmos amor, atenção, não àqueles de quem já naturalmente gostamos, mas demonstrar a graça de Deus para com aqueles que são os rejeitados. Esse é o exemplo de Jesus e é o exemplo que Ele nos dá aqui. Portanto, vemos a graça de Deus na criação, no mundo, nos fenómenos deste mundo que Deus criou. Vemos a graça de Deus demonstrada, aplicada à vida. Queria também, em terceiro lugar, que víssemos a graça de Deus personificada. Jesus diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A manifestação da graça de Deus nos nossos relacionamentos é o caminho para a perfeição. Obviamente que quando falamos da graça de Deus personificada, aquele que melhor personifica a graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo. O crente em Jesus deve ter como alvo a perfeição. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Este deve ser o alvo do crente, sabendo já que não iremos lá chegar deste lado da criação, deste lado da glória. Mas esse deve ser o alvo. Sabem porquê? Porque existiu um ser humano que foi perfeito, o Senhor Jesus Cristo.
O crente em Jesus deve ter como alvo a perfeição, porque o nosso alvo é Cristo. Ele é quem melhor personifica a graça que recebemos de Deus. Eu digo isto porque precisamos entender que Ele é o único perfeito. Só por isso é que Ele é o único que pode ser o nosso Salvador. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o único ser humano que viveu sobre esta terra que nunca pecou. Por isso Ele pode ser o nosso Salvador. Mas Ele é o nosso alvo. Alguns ensinam erradamente que um crente pode chegar até ser perfeito. Um crente pode, ainda nesta vida, atingir um estado tal de perfeição que deixa de pecar. Ouvi uma vez uma história de um destes crentes. Ele estava sentado à mesa de um jantar com o famoso pastor inglês Charles Spurgeon, do século XIX. E este homem disse ao pastor Spurgeon, eu já não peco. Já consegui, pela graça de Deus, chegar a um nível tal de perfeição que já não peco. O pastor Spurgeon pegou num copo com água e atirou-lhe. Este homem, zangado, levantou-se e disse logo uma série de insultos na sua ira. E o pastor Spurgeon disse, como é, irmão? Eu pensava que o irmão já não pecava. Pois é, meus amigos, minhas amigas, nós continuamos a pecar. Continuamos a falhar. A Bíblia diz claramente em 1 João, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Mas a Bíblia diz assim aos crentes, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Não é que nós não pequemos, mas devemos então estudar a figura de Cristo. Quanto mais soubermos sobre Jesus, mais vamos poder aplicar a sua vida à nossa. Mais teremos para imitar. Quanto mais estudarmos sobre Jesus, quanto mais próximos estivermos daquilo que Ele é. Sabem, toda esta Bíblia é sobre Ele. Quanto mais virmos Jesus, mais Ele vai trabalhar em nós, mais oportunidades vamos ter para sermos parecidos com Ele. Para o crente, o alvo é Cristo. E você? Qual é o alvo da sua vida? Para que é que você está a viver? O que é que você tem feito para atingir esse alvo? Que a nossa confiança esteja em Deus, que apliquemos a graça de Deus à nossa vida. Esse é o caminho para a perfeição. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.